Olá, como você está? Se precisar, peça ajuda. É o lema deste ano para este mês de setembro, intitulado Setembro Amarelo, pela Associação Brasileira de Psiquiatria, que, unida ao Conselho Federal de Medicina, desde o ano de 2013, determinaram o mês de setembro como um apoio mais rigoroso do combate ao suicídio. Só no Brasil, nós temos diariamente aproximadamente 39 pessoas por dia que se suicidam. Sobre isso, a Organização Mundial da Saúde fez um levantamento de dados onde a depressão tem sido o transtorno mental mais visto nessa repercussão tão trágica do fim da existência de pessoas que precisam, mas não buscam ajuda. Me fez lembrar de 1 Reis, nos capítulos 18 e 19, onde o profeta Elias, quando diante de uma ameaça, parece que evidenciou uma crise depressiva diante da ameaça da Jezabel, esposa do rei Acabe, que perseguia Elias, e ele conseguiu confrontá-lo. Primeiro, orando para que parasse de chover, a fim de que o povo pudesse reconhecer que as suas orgias e os seus sacrifícios para Baal não eram do agrado do Senhor. E então ele ora, confronta o rei Acabe, para de chover, convoca os 450 adoradores de Baal para subirem até com o rei Acabe ao Monte Carmelo para provar sobre o Deus verdadeiro. E lá então ele tem uma grande vitória, solicitando que descesse o fogo do céu, que tanto desceu para provar sobre o Deus verdadeiro que nós adoramos. E ali então esses profetas morrem. Jezabel fica muito furiosa ao saber disso e manda um recado para ele: olha, Elias, eu vou te matar. E esse recado, que foi uma ameaça contra a vida dele, fez com que ele caísse em depressão. Qual é a ameaça que tem sido o gatilho para que você entre em processos depressivos? Ele ficou com medo, e esse medo desencadeou uma falta de energia, uma falta de desejo de estar com as pessoas, e ele foge então. Nessa fuga, ele pede até para o colega que o acompanhava em todos esses processos que deixe que ele vá sozinho. Então, a decisão do isolamento é um dos processos mais perigosos da depressão. Cuidado! Se você tem decidido se afastar, se isolar das pessoas, isso não é saudável. Por mais que você queira isso, é preciso dominar essa emoção de querer, esse sentido, essa vontade de querer afastar-se, porque no afastamento pode aumentar pensamentos intrusos, como intentar contra a própria vida. E Elias, ao se afastar, cansado, sem energia, com medo, ele acaba até pedindo para Deus: Senhor, basta, eu não quero mais viver. E me chamou a atenção a frase que ele diz ali em 1 Reis 19: eu não sou melhor do que os meus pais, me tira a vida. Ali Elias parece ter demonstrado uma decepção com o comportamento dos seus pais. A Bíblia não detalha o que aconteceu, mas existe ali a evidência de que algum genograma, algum modo, algum exemplo
de vida dos seus pais não estavam a contento nos seus pensamentos. Quais são as nossas fraquezas enquanto pais que podem desencadear dos nossos filhos processos depressivos? Observe, ninguém tem depressão da noite para o dia. E a depressão é uma doença silenciosa. Quem desconfiaria que Elias era depressivo? Com toda a vitória, com toda a fortaleza que ele se demonstrou ser diante do Monte Carmelo. Queridos, cuidado, porque muitas vezes nós vamos ver um ente querido, um amigo, um conhecido, desenvolvendo as suas habilidades do cotidiano tranquilamente. E quando a gente percebe que essa pessoa mudou completamente, parece que da água para o vinho, né? Neste caso, do vinho para a água, precisamos estar atentos. Se você, porventura, observa que um familiar seu deixou de comparecer nos eventos de reunião da família, abre o teu olho. Não é sobre criarmos uma neurose de que qualquer comportamento, não é sobre isso, né? Nós sabemos que existe uma lista de características para poder preencher o critério do diagnóstico depressivo. Mas precisamos estar atentos aos sinais. Quando Elias recebe a ameaça, ele fica tomado de medo e ele decide isolar-se. Qual é a ameaça, como diz a teoria cognitiva comportamental? Qual é o gatilho que pode estar desenvolvendo em você o abrir da cortina da depressão, que pode estar nos seus genes de 3, 4 gerações para trás, como a própria palavra de Deus diz. Quando a Bíblia fala que Deus vai visitar a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração, não é sobre um Deus, sabe, que fica lá de olho para ver os nossos defeitos. Não é isso. Deus só está avisando que nós temos uma história. E as ciências, em suas pesquisas, comprovam a verdade absoluta da Bíblia Sagrada. Nós temos predisposição de genes. Não é sobre culpa. É sobre existir em nós a preponderância do desenvolvimento de algumas doenças que podem ser hereditárias. Então significa que diante de uma ameaça que coloca em risco a nossa vida, podemos evidenciar processos depressivos que estavam lá mascarados no nosso comportamento saudável e bem visto, inclusive diante das pessoas? Sim. Pode ser uma ameaça do nosso emprego, pode ser uma ameaça da nossa relação conjugal, pode ser uma ameaça dos filhos que estão crescendo e precisam sair do ninho. Então, o ninho vazio tem sido uma evidência de processos depressivos de alguns pais que, quando não buscam ajuda, podem impedir esses filhos de desfrutarem dos benefícios da autonomia. Afinal, de acordo com a literatura, nós precisamos ser pais suficientemente bons, e o melhor arqueiro é aquele que consegue atirar a flechinha com segurança. Não é sobre abandonar o filho para mais longe, para que ele evolua. Não é simplesmente crescer, agora sai de casa. Não é isso. Você está crescendo, precisa fazer a sua faculdade, porque tem alguns passarinhos que voam tranquilamente do ninho, mas tem alguns que nós precisamos ajudá-los a crescer, para que eles não fiquem aí na idade adulto pleno, presos dentro dos seus quartos, porque nós não queremos ficar longe deles. Compreendem a diferença?
Então isso pode desencadear processo depressivo tanto em nós quanto neles. Quando nós desrespeitamos a ordem natural de que os melhores pais são aqueles que vão se fazendo desnecessários, nós podemos colher transtornos. Então a gente também precisa ver qual é a ameaça que tem desencadeado em nós processos adoecidos. Quando Elias foi pressionado, ele fugiu para a caverna. Qual tem sido a nossa fuga? Qual tem sido a nossa caverna? Entretenimento das redes sociais, quem sabe uma compulsão alimentar, a comida tem sido a nossa caverna, vícios diversos como do açúcar, do cigarro, do álcool, da pornografia, dos jogos, da mania de não conseguirmos buscar o sono reparador antes da meia-noite. Qual tem sido a nossa fuga de nós mesmos? Alguns usam a caverna da ambição. Parece que nunca estão a contento. Se está pagando aluguel, deseja sair do aluguel, sai. Compra o seu apartamento de 2 dormitórios. Não, mas eu quero um de 3. Consegue o de 3. Não, eu quero um de uma melhor infraestrutura. Consegue? Não, agora eu quero ter o meu apartamento na praia. Às vezes, a nossa caverna pode ser o excesso de trabalho. Você sabia que o excesso de trabalho tem sido pontuado como uma das principais causas da depressão? O que fazer então para pararmos de fugir de nós mesmos nas nossas cavernas emocionais? É preciso buscar ajuda. Não podemos dizer para uma pessoa depressiva que ela tem que ter força de vontade. Não é sobre força de vontade, é sobre uma doença que precisa ser tratada. E qual é o modelo do tratamento do nosso Deus? Chegou com carinho, enviando um anjo para tocar em Elias. Sabe, a depressão não pega com um abraço, não é contagiosa. Você pode abraçar o seu ente querido que porventura está com essa doença que lhe gera tanto sofrimento, criticar, mandar dar a volta por cima, falar, mas nossa, tantas pessoas que têm menos que você não estão assim como você está, não resolve, piora, dizer para a pessoa, vai que você consegue, tem que, você não pode, tira essas palavras, você não pode e tem que, não é sobre poder e nem ter, é sobre falta de condições de ter e de poder sair sozinho de um processo depressivo. A depressão é uma doença que precisa de tratamento multifatorial. Você precisa, em primeiro lugar, óbvio, de Deus, mas você precisa também de um psicólogo ou um neuropsicólogo, de um psiquiatra ou um neurologista. Você precisa de um nutricionista para organizar a sua alimentação, porque é comorbidade da doença depressiva, a bulimia e a anorexia. Precisa olhar isso. Precisa de um endocrinologista ou até um clínico geral para poder fazer um check-up sobre as suas vitaminas. Você precisa entender que não cuidar das suas necessidades pode te levar a óbito. Não brinca com a depressão. Tem sido uma doença perigosa, por isso esse movimento todo neste mês de setembro, para tentar te ajudar a buscar ajuda. Por isso que o lema é, se precisar, peça ajuda. E então Deus, quando manda o anjo ajudar Elias, o anjo vai com carinho e chama Elias e oferece para Elias água. E vem um pão quentinho. Queridos, não se assa pão em uma pedra. Esse pão foi assado por Deus no forno do céu. Elias recebe o pão. Então, cuidado.
para você não olhar para a pessoa depressiva e dizer para ela, isso aí você vai resolver com jejum e oração. Deus não manda Elias ficar de jejum, Deus manda o pão e a água. Quem tem depressão está sem energia. E nós não somos plantinhas para fazer fotossíntese da luz solar. Nós precisamos do alimento. Então, se você observa que tem um familiar que não está querendo comer, em vez de dizer, fica aí então, não quer, tantos estão passando fome, você está aí sem querer comer, para de julgar. Não é sobre querer, é sobre não conseguir. Não é forçando e criticando que você vai ajudar uma pessoa depressiva. Faz o pratinho da comidinha que a pessoa mais gosta, leva para ela. Não força, oferece. Reafirma o amor que você tem por ela. Deus reafirmou o amor por Elias, com o toque, sabe? Não é sacudindo. Cuidado com a tonalidade de voz. Lembra? Está lá descrito em 1 Reis, Deus mandou um vento forte, mas não falou com Elias no vento. Nós precisamos baixar a tonalidade de voz para que aquele cérebro depressivo, que já está tão sensível sobre a ameaça que o outro representa, sobre a crítica, sobre o julgamento, que se uma tonalidade de voz alta é o seu costume de falar, eu falo assim mesmo, cuida. Não é sobre você ter ou não ter direito de falar alto, mas é sobre a necessidade que aquele cérebro depressivo está precisando de uma palavra carinhosa. Deus foi falar com Elias na brisa mansa. Se vista de mansidão quando você tiver que socorrer alguém que está precisando da sua ajuda. E se é você que precisa de ajuda, sai da sua caverna e busque ajuda. Não fique alimentando sobre o isolamento. Isso não te ajuda em nada. Tenha pelo menos uma pessoa de confiança para você poder se abrir. E se você está percebendo que a pessoa está afundando no poço da depressão, estenda a sua mão. Se a pessoa não quer ir ao médico, ao psiquiatra, ao psicólogo, ao neuropsicólogo, vai por ela, vai lá. Conta tudo que você está observando e receba a orientação para você poder ajudar, porque você, cuidador, não é obrigado a saber tudo. E daqui a pouco você não tem forças, você não sabe como lidar com o seu ente querido adoecido. Busca você ajuda para ajudá-lo, compreende? E não esqueça que o primeiro passo para vencer a depressão é a aceitação. Não é sobre aceitar para abraçar a depressão, não. É para dar o abraço de borboleta, de um olhar sem julgamento sobre você mesmo. Sabe, informar para você. Eu tenho depressão porque é uma doença que também atinge pessoas boas. Eu fiz tudo que estava ao meu alcance para não entrar nesse processo depressivo. E agora eu não consigo sair disso sozinho, eu preciso de ajuda. Eu não vou me negar a buscar ajuda, porque eu tenho o direito de ter mãos estendidas, afinal eu já estendi mãos para tantas pessoas, agora é a minha vez de buscar ajuda. Além disso, eu compreendo que pessoas boas, pessoas inocentes, sofrem por estar em um mundo de sofrimento. Se você conseguir fazer a adesão de um processo como este de buscar ajuda, daqui a pouco você vai ter outro processo de cura, quando vê outro e outro, quando vê você nem vai mais sentir o sofrimento da depressão. Então, não esqueça,
Se você tem em você sintomas que fecham características da depressão, como um humor mais irritado, uma fadiga que você quer ficar só dormindo, você não consegue sair da cama, mesmo depois de um sono reparador, você quer voltar para a cama. Se você se percebe na caverna da busca contínua de entretenimento, de rede social, jogo, se você percebe que você está mergulhado no poço de vícios, seja até mesmo de masturbação, do açúcar, do fumo, do álcool, como uma fuga, e você não se sente bem com isso, você percebe que está atrapalhando o seu bem-estar. Então, se você percebe que tem em você um pessimismo, sabe? Uma visão negativa de você, das pessoas, do seu presente, sem perspectiva para o futuro, se você percebe que você está lembrando dos eventos ruins do seu passado, que isso está vindo à tona e você está sofrendo de novo com o que já passou, se você percebe um humor deprimido em você ou muito irritado, um sono excessivo ou uma falta de sono, um exagero na alimentação ou uma falta de fome, de apetite, se você se percebe sem estar bem com pessoas que antes você estava bem, cuidado, você precisa ser olhado, você pode estar sofrendo sozinho com a depressão e é uma doença que, graças ao avanço científico e à instrução da palavra de Deus, de que você precisa de ajuda quando o próprio Deus ajuda vários personagens importantes da Bíblia, você não está sozinho, sabe? Davi, Jonas, Jó, Jeremias e o profeta Elias, que nós conversamos hoje um pouquinho, tiveram depressão. Deus está com as mãos estendidas, mas Ele pede para você fazer a sua parte. Busque ajuda. Um beijo, um abraço apertado e conte conosco.